Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 23, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu não sei se você já teve a sensação de já ter lido alguma passagem aqui do livro de Crônicas, né? Com certeza, porque a proposta de Crônicas é reviver, relatar, né, crônicas, detalhes que muitas vezes não foram narrados no livro de Samuel, no livro de Reis, e que há esse compartilhar no livro de Crônicas, né? Então, nos traz uma riqueza maior desse período tão importante do povo de Israel, que é o período dos reinados, né? E no capítulo 20, Davi vai conquistar Rabá. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Veio e sitiou Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Por exemplo, esse episódio está relatado em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra, a picaretas de ferro e a machado. Assim Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, que era irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste de um eixo de tecelão. Esse caso está relatado também em 1 Samuel 17, de 4 a 7. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes de Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Capítulo 21 vai ser o levantamento do censo, que está relatado em 2 Samuel 24, né? Você já viu esse episódio, né? Que custou muito caro porque desagradou a Deus. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Rapidamente, eu vou te mostrar o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 24. Olha só. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta um censo de Israel e de Judá. Então, aqui no livro de Crônicas 21, você tem uma noção mais clara do que levou, do que incitou Davi a fazer esse censo. Aqui está claro: Satanás se levantou contra Israel. E se você acha que isso não acontece nos dias de hoje, claro que acontece. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é? Mas
Nós temos um Jesus que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Aqui, nós percebemos que Davi não se atentou àquilo que aconteceu, aquela incitação de Satanás, para ele levantar o censo. E quantas vezes nós também não percebemos o que a Bíblia chama de astutas ciladas do diabo, não é? Vai rondando, vai soando, e quando vemos, fazemos algo incitado pelo diabo, por Satanás, e que muitas vezes desagrada a Deus, profundamente, como aconteceu aqui nesse caso do censo. Disse Davi a Joabe, ao chefe do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Bezerba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Olha só, Joabe ainda tentou intervir nessa história. Disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus este povo a 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não sabe todos os teus servos que são seus servos? Por que requer isto, ó meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Olha só, Se ele tivesse dado ouvido, ou repensado, ou consultado a Deus, não teria acontecido muitas consequências. Quantas vezes Deus usa pessoas para nos alertar sobre situações que requerem um pouquinho mais de cuidado. E quantas vezes fazemos igualzinho a Davi e não damos ouvido. Porém, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe. Pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém e deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente. Davi ainda teve a coragem de admitir o seu erro, confessar o seu erro diante de Deus e pedir pela misericórdia de Deus. Mas quantas vezes justificamos os nossos erros e não admitimos que pecamos? Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, o profeta, a Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Vendo, pois, a Gade a Davi, disse-lhe: assim diz o Senhor, escolhe o que requeira. Olha as opções: 3 anos de fome, ou 3 meses que ele seria consumido pelos seus adversários, ou a espada dos teus inimigos te alcance por 3 dias, ou a espada do Senhor. Isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todo o território de Israel. Depois agora, que resposta hei de dar aquele que me enviou? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Por que aqui sobre Israel? Davi, ele representava uma nação.
Então, por mais que ele tenha falado, eu pequei, mas ele era a representação da nação de Israel, né? Então, todo o povo, né, foi consumido, todo o povo sofreu a consequência por causa do pecado do rei. Quantas vezes o problema é conosco, mas todas as pessoas que estão em nosso redor, e principalmente a nossa família, sofrem as consequências, não é? Igualzinho aconteceu aqui no texto sagrado. E aí nós vamos ver que disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não castigue tu o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir e levantar um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. E aí você sabe, né, todo o episódio que aconteceu aqui. E aí nós vamos ver que Davi corre, né? Vai chegar em Ornã, olhou, viu a eira, se inclinou-se, Davi com o rosto em terra, e aí Davi disse a Ornã, dai-me este lugar da eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo, mas pelo seu devido valor. Né? Olha, o pedido de um rei tão querido. Ornã diz para ele, não, meu rei, tudo que eu tenho é teu. Olha só, diante dessa circunstância da peste, toma logo essa terra e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Mas, olha a resposta de Davi. Não, antes, pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha que grande lição Davi nos dá, não é? Talvez, né, nós acharíamos, muito obrigado, Ornã, por compreender a situação que nós estamos vivendo e nos dar esse pedaço de terra, não é? Mas Davi tinha uma sabedoria extraordinária e ele queria que oferecer aquilo que custasse a ele alguma coisa. Davi deu a Ornã, pois, aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu o holocausto, sacrifício pacífico, invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. E aí o Senhor deu ordem ao anjo que ele metesse a sua espada, a bainha, e cessasse toda a peste sobre o povo, né? E aí nós vamos ver que vendo Davi aquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir lá para consultar o Senhor, porque estava atemorizado por causa da espada do Senhor. E aí o capítulo 22, Davi vai fazer preparativos para edificar o templo, né? Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar de holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e os encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa do Senhor. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também o bronze em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, né? Lembra que era trazido para ele? Pois é, lá dos Sidônios, né? Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, ou seja, não tem muita maturidade, é novo, muito jovem, e a casa que há de ser edificada para o Senhor deve ser sobremodo magnífica. E para o nome e a glória de todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim, preparou Davi em abundância tudo
antes da sua morte. Então era o desejo de Davi construir aquela casa para a habitação do Senhor. Ele tinha esse desejo ardendo dentro dele, não é? Trouxe a arca, colocou na tenda e o grande desejo de Davi era fazer, né, ali uma casa para a habitação do Senhor. Mas como nós já vimos lá, Deus disse para ele que ele não faria isso. E Davi não ficou de mãos cruzadas, mas o sonho estava dentro dele. E ele disse: eu não poderei construir, mas providenciarei tudo para que esta casa seja construída, né? Ordens de Davi a Salomão. Então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor. E disse Davi a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar a casa em nome do Senhor, porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, e não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra na minha presença. Eis que nascerá de ti um filho, e esse será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade trarei a Israel nos seus dias. Este sim edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei para sempre o trono do teu reino sobre Israel. Tá lembrado disso? Né? Quão maravilhado e quão grato Davi ficou com essa promessa do Senhor? Pois é. Vimos isso agora em Crônicas, né? 1 Crônicas 17, que ele vai ao templo adorar ao Senhor, mas está relatado também em 2 Samuel 7, de 1 a 16. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prospere e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como te disse ao teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte, meu filho, e corajoso, não temas e não te desalentes, né? Então, esse ser forte, Deus determinou a Josué também, lá no capítulo 1, né? Quando ele ia suceder ali o grande líder chamado Moisés. E aí Deus disse a Josué no capítulo 1, ser forte e corajoso. Eis que, com um penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em abundância, e nem foram pesados. Também a madeira, pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, carteiros, pedreiros, carpinteiros, peritos em toda obra. Né? E aí, porventura, não está o Senhor convosco, vosso Deus, e vos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, o qual está sujeito perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Dispõe-te a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os seus utensílios sagrados de grande seja trazidos à casa do Senhor, que has de edificar no nome do Senhor. E por fim, né, no capítulo 23, Davi vai organizar os turnos e as funções dos levitas. Olha que coisa extraordinária, porque quando Salomão fizer, né, o tabernáculo, tudo já está pronto. Os turnos, a ordem, como vai funcionar, tudo isso foi sonhado, né, planejado por Davi. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos estar rendido aos Teus pés, pronto para aprendermos de Ti e caminharmos dia após dia, de acordo, não pelo nosso querer, mas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe.